Olá pessoal, eu sou a professora Jusileia Mendes e hoje eu vou apresentar uma videoaula sobre soma e subtração com radicais para o 9º ano do ensino fundamental. Para começar, vamos ver uma atividade de aquecimento só para a gente relembrar alguns conceitos. Como se calcula a área de um quadrado? Qual a área de um quadrado de lado de 12 centímetros? Qual o lado de um quadrado de área de 25 centímetros quadrados? E o lado se a área for 108 centímetros quadrados? Para saber o lado de um quadrado, conhecendo a sua área, pode-se utilizar a relação A é igual a L ao quadrado, implicando que o lado seria a raiz quadrada da área. L é o lado e A é a área. Vamos responder essas atividades aqui, essas questões, e vamos mandar no grupo. E no próximo slide a gente vai ver as respostas. Primeiro vamos compartilhar as respostas para ver se todo mundo aí está lembrando da matéria. E no próximo slide a gente vai ver as respostas. Então vamos às respostas. Como se calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado é calculada multiplicando o lado vezes o lado, ou L ao quadrado, né? Já que a gente tem a mesma medida de lado. Qual a área de um quadrado de lado de 12 centímetros? 12 vezes 12 é igual a 144 centímetros quadrados, então, né? E qual o lado de um quadrado de área de 25 centímetros quadrados? 5 centímetros. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25 centímetros quadrados. E o lado, se a área for 108 centímetros quadrados, é aproximadamente 10,39. Por quê? Para fazer esse cálculo, a gente tem que tirar a raiz de 108. Agora, vamos à atividade para pensar. Um agricultor guarda suas colheitas em caixas. Como esse agricultor poderia organizar a sua produção? A primeira caixa contém 5 batatas, 4 maçãs e 3 bananas. A segunda contém 4 batatas e 2 bananas. A terceira contém 7 maçãs, 3 bananas e 3 batatas. Para a gente organizar essa produção, tem várias formas, né? Uma delas seria por caixa, por tipo de fruta, legume, e depende muito do que a gente está esperando de resultado final, o total de alimento, ou total por caixa, ou total por separado por alimento. Então, vamos a um tipo de organização. Vamos somar por tipo de alimento. Caixa 1, caixa 2, caixa 3. E por alimento, né? Por tipo de alimento. Maçã, banana, batata. Na caixa 1, então, nós temos 4 maçãs, 3 bananas, 5 batatas, um total de 12. Na caixa 2, nós temos 0 maçãs, 2 bananas e 4 batatas, total de 6. Na caixa 3, nós temos 7 maçãs, 3 bananas e 3 batatas, um total de 13. Então, total de maçãs temos 11, total de bananas 8, total de batatas temos 12. Total de alimento, 31. Isso tudo, gente, é para a gente entender qual a importância, né, de ter as características para a gente saber o que a gente vai subtrair ou somar. De quais características a gente está utilizando, né, nessa soma, para ver se a gente pode somar ou subtrair. Para realizar a operação, então, de soma ou subtração, temos que ter bem claro com quais características estamos adicionando ou subtraindo elementos, porque a gente não pode somar A mais B e falar que é AB, não está errado. A mais B sempre vai ser A mais B. Então, a soma e subtração com radicais pode ser apenas realizada com raízes exatas ou com radicais iguais. O que isso significa? Para realizar a soma com a subtração de radicais não semelhantes, devemos calcular os valores dos radicais e depois efetuarmos a soma ou subtração. Por exemplo, raiz de 81 mais raiz de 9. Então, nós temos que achar a raiz de 81, que seria 9, e a raiz de 9, que seria 3. Então, 9 mais 3, aí sim nós teremos um resultado, que seria 12. E para somar ou diminuir radicais semelhantes, por exemplo, aqui do lado, raiz de A mais raiz de A, nós temos que conservar o radical, que seria o raiz de A, e somar ou subtrair os coeficientes, que é o número que acompanha a raiz. Nesse caso aqui, vai ser 2 raiz de A, porque o número não aparece, mas o número que segue no raiz de A é o 1. Nós vamos ver alguns exemplos mais à frente. Vamos ao exemplo 1. Soma com radicais iguais.
Os radicais, então, da letra A é a raiz de 2. Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 2, 3 raiz quadrada de 2 e 4 raiz quadrada de 2. Somando, então, o que a gente faz? Conserva o radical, que é o raiz de 2, e soma os coeficientes, que é 3 mais 4. O raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 é a mesma coisa. O 9 raiz cúbica de 11 menos o 3 raiz cúbica de 11, a mesma coisa. Menos, né? No caso aqui, a letra C. Vamos às respostas, então. Letra A, nós temos 3 mais 4, 7 raiz de 2. Na letra B, nós temos 1 mais 1 mais 1, raiz de 5, então 3 raiz de 5. E na letra C, nós temos 9 menos 3, 6 raiz de 11, raiz cúbica de 11. Sempre lembrando que a gente só pode somar ou subtrair se tivermos o mesmo, mesmo tipo de raiz, se for quadrada, cúbica, e por aí vai. Agora vamos ao exemplo 2, soma com radicais diferentes, que é o exemplo que eu dei lá atrás. Raiz de 81 mais raiz de 25. Basta a gente tirar a raiz de 81, que é 9, e a raiz de 25, que é 5. 9 mais 5, 14. Raiz de 5 menos raiz de 2, nós temos que raiz de 5 não é exata, é 2,24 aproximadamente. E raiz de 2, aproximadamente 1,41. Então, nós temos aqui, nesse caso é menos, né? 2,24 menos 1,41 igual a 0,82. Então, para resumir aqui, gente, nós temos soma e subtração de raízes exatas, resolve-se a radiciação e então opera os resultados. De raízes não exatas, simplifica-se os radicandos, opera-se apenas aqueles que tenham radicais iguais, como se fossem unidades. Fatoração, raízes exatas, pode ser útil para encontrar valores pequenos e grandes, auxilia no cálculo mental dos valores. A fatoração das raízes não exatas é essencial para simplificar os radicais. Resolve-se os elementos ao quadrado. Números simples continuam dentro da raiz. Porque a gente nem sempre a gente precisa de encontrar a raiz de um número que não dá a raiz exata. A gente pode deixar ele dentro da raiz. Então é isso, espero que tenham gostado dessa videoaula. Até mais, pessoal!